Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. O ministro de Minas e Energia visita Itaipu e obras estruturantes nesta terça-feira. Parque das Aves salva a vida de ave resgatada. Foz do Iguaçu se prepara para retomar as atividades turísticas. O DC Notícias já está no ar. Com a missão de preservação das espécies ameaçadas de extinção e maus tratos, o Parque das Aves realizou uma cirurgia para salvar a vida de uma ave ferida. Mesmo com as suas atividades de atendimento ao público adiadas por tempo indeterminado por conta da pandemia de Covid-19, o Parque das Aves não para com suas atividades. Uma equipe de técnicos resgatou uma ave chamada cabeça seca, da família dos tuiuius, que tinha um projétil de chumbinho alojado próximo ao seu coração. O procedimento envolveu quase todo o corpo técnico do Parque das Aves. Para a realização dos procedimentos, foi necessário bastante estudos e toda a delicadeza para salvar a ave. Agora, a cabeça seca segue em recuperação e recebendo todos os cuidados necessários. Minas e Energia Bento Albuquerque cumprirá a agenda oficial em Foz do Iguaçu nesta terça-feira, entre reuniões, apresentações e visitas à usina e às obras estruturantes capitaneadas pela Itaipu Binacional. Albuquerque vai debater temas diversos como tendências do setor elétrico brasileiro, a atualização tecnológica da usina de Itaipu e os investimentos da empresa em projetos que juntos receberão aproximadamente 1 bilhão em recursos da margem brasileira da hidrelétrica. Integrante do Conselho de Administração da Itaipu desde 17 de maio de 2020, Albuquerque, por enquanto, tem participado das reuniões por vídeo em função da pandemia da Covid. O presidente do PTB, o advogado Eduardo Teixeira, que ficou ferido em um acidente com parapente no último sábado, morreu na noite desse domingo no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Eduardo era advogado e presidia o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em Foz do Iguaçu. Durante a gestão do prefeito Chico Brasileiro, atuou como diretor superintendente do Foz Habita. No final da tarde do último sábado, Eduardo e um amigo sofreram um grave acidente com um parapente após um princípio de incêndio próximo ao Lago de Itaipu, na região de Três Lagoas. De acordo com informações, ele sofreu queimaduras de 3º e 1º grau em 90% do corpo, além de ter fraturado um dos tornozelos. Ele foi encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu. Segundo relatos de amigos, ele era adepto ao paraquedismo e apaixonado pela prática esportiva, na qual já havia saltado várias vezes. O advogado deixa esposa e 2 filhas. Nós do DC Notícias prestamos os nossos sentimentos e a nossa solidariedade à família e aos amigos. E veja a seguir, prefeito Chico Brasileiro fala da reabertura da Ponte Internacional da Amizade. A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Anglo-Americano, o verdadeiro colégio bilíngue. Imersão total em inglês. Dedicação e carinho no período integral. Primeiro lugar no Enem. Experiências que vão além da sala de aula. Modernos laboratórios.
enorme área verde. Programa Internacional Opcional High School. E aprovação nos melhores vestibulares do país. Colégio Anglo-Americano. Educação bilíngue para conquistar o mundo. A reabertura da Ponte Internacional da Amizade tem dividido opiniões, tanto no lado brasileiro quanto no lado paraguaio. Algumas reuniões entre autoridades têm debatido essa problemática. Nós conversamos com o prefeito Chico Brasileiro, que falou sobre essa preocupação em retomar as atividades entre os dois países. Prefeito, houve uma reunião essa semana entre autoridades locais, autoridades do lado paraguaio, onde há um clamor de empresários, trabalhadores, pela retomada, pela reabertura, a retomada do desenvolvimento e a reabertura da Ponte Internacional da Amizade. Algo ficou definido nessa reunião nesse sentido? Nós fizemos uma reunião na última quarta-feira, participou o ministro, ou melhor, o cônsul do Paraguai no Brasil, participou o prefeito de Cidade del Este e mais representantes, e também a nossa equipe do Hospital Municipal. O primeiro ponto que nós trabalhamos foi no sentido de formar uma equipe técnica do Hospital Municipal com a equipe do lado paraguaio, das prefeituras de Cidade del Este, para que juntos possam ter um diagnóstico mais real da situação da saúde na tríplice fronteira. Porque nós entendemos que a reabertura da ponte, ela poderá ter um impacto sanitário tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. Então, nós precisamos montar um trabalho em conjunto, isso foi encaminhado nesta reunião, e a primeira parte é um estudo epidemiológico das duas cidades. Juntar esses dados, avaliar o estágio da doença e também a perspectiva de aumento de casos nos próximos meses. E que medidas poderão ser tomadas, mesmo com a reabertura, que medidas preventivas poderão ser tomadas para evitar uma elevação ou uma aceleração de casos, e assim a gente propor ao governo brasileiro e ao governo paraguaio uma abertura, mas uma abertura responsável, uma abertura monitorada e uma abertura sem relaxamento das medidas sanitárias que são fundamentais para o controle da doença. Prefeito, como equilibrar nesse momento toda essa preocupação? A preocupação com a possível contaminação, abrindo a Ponte da Amizade, mas também essa preocupação pela retomada do desenvolvimento, do crescimento, da economia entre os dois países. O que nós estamos observando é que manter fechado por um longo período, nós não estamos achando solução. Se mantivermos assim, nós estamos trabalhando com um caminho único, que é fechar e fechar. O que nós estamos aqui em Foz defendendo é que nós temos que trabalhar com um cuidado principal em relação à transmissão da doença, ter retaguarda hospitalar para proteger as pessoas que adoecerem e que tiver um agravamento. Isso é fundamental, isso tem que existir. E do outro lado, a gente buscar que alguns setores da economia possam funcionar desde que seja realizado medidas preventivas, medidas que realmente possam reduzir esse risco de contaminação. Eu acho que Foz do Iguaçu é um exemplo disso. Nós tivemos elevação de casos. Nós sabíamos que, à medida que voltássemos a abrir o comércio, abrir o funcionamento da cidade,
poderia ter uma elevação de casos. Mas quando nós reabrimos a cidade, o sistema de saúde já estava preparado. Então, você ter um sistema de saúde preparado é fundamental para evitar mortes, para evitar sofrimento. Então, o que nós precisamos é estarmos preparados. E é esse apoio que nós queremos trabalhar com o Paraguai, em conjunto. Se nós não apresentarmos um plano de contingência capaz de mostrar ao governo do Paraguai e ao governo brasileiro que nós estamos com um sistema de retaguarda para atender as pessoas, dificilmente eles vão liberar a conta. Então, por isso que nós estamos trabalhando nesse primeiro momento na elaboração desse plano. Ficou estipulado alguma data, algum prazo, prefeito, para que se faça todo esse estudo? O plano consiste em um inquérito sorológico, ou seja, um levantamento que já foi feito aqui em Foz, seria feito também do lado do Paraguai, para saber o percentual de pessoas que já tiveram contato com o vírus. Esse é o ponto de partida. Segundo, os exames. É fundamental que os exames ocorre ainda em Cidade Leste o que ocorreu com Foz, que mandava os exames para Curitiba e chegava 10 dias depois. O resultado mais rápido do exame é fundamental para isolar a pessoa e evitar a transmissão. Então, hoje, os exames ainda são feitos em Assunção. Como resolver o problema dos exames? Ou seja, nós estamos montando esse plano, levantando os gargalos e propondo ações conjuntas. A gente quer, em uma semana, 10 dias, ter esse plano já elaborado, para que a gente possa ir para a execução. A cidade de Foz do Iguaçu tomou medidas desde o começo do ano, já se preparando para a contenção dessa pandemia. O senhor mesmo citou há pouco, são medidas trabalhadas já para atender esses casos. Falando desse lado agora da fronteira, prefeito, já nessas medidas que o município tomou antecipadamente, o que se pretende para o turismo de Foz do Iguaçu, para essa retomada também aqui do desenvolvimento? É fundamental para a retomada do turismo que a gente tenha os atrativos todos funcionando. Nós já temos aí uma boa parte já abertas, Itaipu, Parque Nacional e outros atrativos. É fundamental que a gente tenha também a segurança do brasileiro em viajar. O brasileiro ainda está naquele momento de insegurança em relação à viagem. Mas acredito que isso logo, logo vai acontecer. A partir de setembro, provavelmente as pessoas estão sedentas, por uma viagem. Então, deve retomar as viagens aí em breve, aumentando assim o número de voos, porque hoje está bem escassos. E Foz está com todo o seu sistema de turismo preparado. Agora, eu pelo menos considero que a abertura da ponte é fundamental, porque o turismo ele casa muito com compras. As pessoas vêm para Foz do Iguaçu, mas sempre quer dar aquele presente, aquela lembrança, ele quer levar alguma coisa que encontra do lado paraguaio ou encontra do lado argentino. Então, eu considero que para uma retomada consistente, para uma retomada mais realmente robusta do turismo aqui, é fundamental que a gente tenha os atrativos, mas também tenha esse setor de compras liberado. Prefeito Chico Brasileiro, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação mais uma vez conosco, agradecer as suas informações do DC Notícias e esperamos que tudo passe logo, que possamos retomar a economia, o desenvolvimento e o crescimento da cidade de Foz do Iguaçu. Que assim seja, né? Então, muito obrigado ao DC Notícias, muito obrigado a você em especial e a toda a equipe. Prefeito, obrigada. Obrigado. Terceiro maior destino do país, a cidade de Foz do Iguaçu já se planeja para a retomada dos eventos de forma gradual.
Com as atividades interrompidas desde o início da pandemia de Covid-19, Foz do Iguaçu já se prepara para o retorno das atividades no setor de eventos. A cidade é o terceiro maior destino de eventos do país, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A permissão é para eventos corporativos, culturais, religiosos, esportivos, festas de aniversário e até casamentos. A partir do dia 20 de agosto, espaços de eventos estão autorizados a realizar eventos novamente, com a capacidade de no máximo 50 pessoas. Já a partir de 10 de setembro, estará permitida a lotação de pessoas por evento entre 50 e 150 pessoas. Já em 1º de outubro, estão liberados os demais eventos, desde que não ultrapassem o limite de 30% da capacidade de ocupação de espaços. Uma das condições para a retomada dos eventos é que os responsáveis pelos estabelecimentos e também pela organização devem assinar um termo de responsabilidade sanitária, comprometendo-se a respeitar os protocolos definidos. E veja a seguir, é bom ficar atento e manter a saúde em dia. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. O tradicional Colégio CAESP de Foz chega com tudo em Medianeira. Do maternal ao pré-vestibular. CAESP, o líder de aprovação em medicina, com opcional Elementary School, Middle School, High School. Faça parte da família CAESP e aprenda cultivando valores e princípios tradicionais. No CAESP, você tem fácil acesso aos coordenadores e à direção. Colégio CAESP, ensino forte sempre. Shopping China. Se liga neste destino, tem tudo de bom pra você. Natureza, emoção e aventura. E quero falar, é verão. Shopping China tem tradição e o preço que você adora. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu destino de compras pra vida toda. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China. Shopping China, terceiro andar do Shopping Paris, Cidade do Leste. Nesses tempos de um novo normal, é preciso saber lidar com a situação e tentar manter a rotina de cuidados e proteção, principalmente com a saúde. Profissionais recomendam a necessidade de manter o bem-estar. Com os tempos atuais, o cuidado com a saúde está em alta, mas especialistas afirmam que a atenção com o bem-estar deve ser geral e não somente focada ao momento atual. A preocupação com o psicológico, o corpo físico e a saúde de uma forma geral deve ser mantida presencialmente ou de forma online. Percebemos uma grande cultura da nossa população em cuidar somente da parte externa.
há pessoas que estão evitando, né, esse cuidado também nos consultórios. Diante disso, é necessário e fundamental que sigamos com o atendimento online, que é importante neste momento. Este atendimento ele dá suporte às pessoas que não podem e não conseguem se deslocar até um espaço para a terapia. Como psicóloga, a minha sugestão é que não deixe para depois o que a gente pode cuidar neste momento. Existem orientações importantes para aqueles que precisam ir a consultas presenciais, especialmente os que possuem filhos e não têm com quem deixá-los. É fundamental que se faça uma avaliação de forma prévia para ver a necessidade de atendimento presencial ou online. Caso este paciente precise de um atendimento presencial, que normalmente já é um caso mais emergencial, ou que tem uma necessidade mais profunda, é preciso que seja feito de forma presencial, ok? A partir disso, precisamos estabelecer esse contato direto, né, diante do processo terapêutico, com agendamento prévio, seguindo todos os protocolos. Por isso que é importante, antes do paciente ir no presencial, se faz de forma online, ou por telefone, ou por e-mail. Os cuidadores, ou seja, pai ou mãe, quando sair de casa, use máscara para sair. Lembrando que a máscara não pode ser usada para as crianças com menos de 2 anos de vida, tá certo? Então, com relação às crianças, o que a gente orienta? Que elas, se for bebê, que seja posicionada num canguru, virada no colo da mãe, virada para o colo da mãe. Ou então, se tiver no carrinho, que tenha um lençolzinho limpo, um paninho limpo, cobrindo esse carrinho para proteger melhor a criança. A telemedicina tem um papel fundamental nesse momento. É através dela que os médicos conseguem ter acesso até a familiares dos pacientes, tendo assim um grande poder de evolução. Além disso, o atendimento online é considerado por muitos especialistas tão eficaz quanto o presencial. O nosso CRP, que é um conselho regional, ou também o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele estabelece parâmetros diante da resolução 11 de 2018, né, onde foi orientada a partir da resolução 4 de 2020, seguindo o protocolo da pandemia. Este protocolo estabelece metas e objetivos para que sejam feitos atendimentos online, que nós percebemos diante desse processo que é tão eficaz ao ponto de pacientes irem evoluindo no seu processo terapêutico e até mesmo tendo alta. Ela até pode, dependendo do caso, substituir as consultas de rotina com relação a orientações gerais. Então, por exemplo, numa fase de introdução alimentar, na fase em que a criança não está tendo nenhum sintoma, mas tem dúvidas, os pais têm dúvidas com relação a alguns assuntos, ou até mesmo naqueles casos em que a criança tem sintoma e o pediatra consegue orientar medidas básicas para se fazer naquele momento, ou se tiver necessidade, através da telemedicina, o pediatra consegue orientar que essa criança precisa de um exame presencial, ou seja, precisa passar numa visita no pronto-socorro ou até mesmo no consultório do pediatra. Os cuidados devem ser praticados de uma forma geral e, com isso, o estímulo de cuidar da saúde pode se tornar um hábito que garante uma melhor qualidade de vida. É necessário que as pessoas que precisem de acompanhamento continuem fazendo, né, todo o seu protocolo de saúde, nos casos de acompanhamento com médicos, que são especialistas, exemplo, cardiologistas, para quem é cardiopata, serviços de oncologia para quem tem, né, o câncer, serviços preventivos dentro da psicologia para evitar transtornos ou pessoas que já têm uma predisposição mental, amplie e se torne latente nesse momento. E precisamos
trazer essa informação de forma preventiva para que haja, assim, um acompanhamento e um suporte. E o DC Notícias termina aqui. A gente se vê amanhã, a partir das 6h30 da tarde, com mais notícias para você. Até lá!